Bora falar de atividade leiteira. E você já perguntou sua fazenda? De quanto deve ser sua retirada por mês para ela continuar sendo o seu fator de produção saudável? Pois é com a experiência de técnico agropecuário, produtor rural e consultor financeiro que eu me proponho a conversar com vocês sobre o trabalho, os custos, os riscos e a possível renda da atividade de quem tira leite numa região com aptidão maior para gado de corte, onde o fazendeiro está sempre com o olho no peixe e o outro no gato, porque ele quer o dinheiro do leite todo mês, mas ele precisa também de produzir uma bezerrada boa de peso, com carga genética do gado de corte. Nós devemos começar lembrando da época da desnatadeira, como começou. Os fazendeiros aproveitando o desleitamento das vacas zebu para poder vender o creme de leite e tratar de porco com leite desnatado. Até que chegou a abertura das estradas, melhorou o acesso às fazendas e aí então os fazendeiros começaram a mestiçar o rebanho para produzir mais leite. E eles estavam certos, porque aquele leite era uma renda extra sem custo praticamente. Ora, ele já tinha a fazenda, a pastagem, as instalações e o rebanho. Ele só trocava de reprodutor. Os empregados, a oferta de mão de obra era abundante e muito barata. O empregado trabalhava sem carteira assinada, sem 13º, sem fundo de garantia, sem férias, não tinha direito à aposentadoria e quando ia embora era só um até logo. Ele não tinha proteção de nenhuma lei trabalhista. Então os custos do leite eram baixos. Imagina vocês que de equipamento só precisava de corda para piador, balde, os latões, uma cangalha ou uma carroça para levar lá no ponto do leite onde o caminhão apanhava e levava para o laticínio. Então, meus amigos, com açúcar até jiló é doce. E os fazendeiros estavam certos de aproveitar aquela maré. Mas hoje mudou demais. Hoje são outros 500. E eu convido vocês a fazer comigo o que eu chamo de minhas contas de capial. São contas com raciocínio muito simples e muito práticos. E para isso, nós vamos considerar uma fazenda de 150 hectares, com um rebanho de 130 cabeças mestiças, sendo 60 vacas e estando 40 em lactação, produzindo 10 litros de leite por dia o ano todo. O custo das instalações, de pastagem, isso é muito diferente de fazenda para fazenda, de região para região. Então, nós vamos resumir isso considerando o custo do arrendamento. Aí, você chega na fazenda, arrenda ela, já tem as instalações, já tem as pastagens, já tem a cerca, você entra com o seu rebanho. E esse arrendamento custa R$40 por cabeça por mês. Não estou falando de aluguel, aluguel é mais caro. Eu estou falando de arrendamento. Então, 130 cabeças a R$40 por cada um ao mês, dá R$5.200.
A mão de obra, nós vamos considerar o fazendeiro que mora na cidade e não trabalha na fazenda. Ele só administra. Então ele vai precisar de um vaqueiro e 2 ajudantes para fazer o serviço todo da fazenda. Ah, mas eu sou o fazendeiro, eu trabalho na fazenda. Então tá, você pega esse dinheiro e considera que ele é seu. Mas você trabalhou e a fazenda teve o custo. Então, sai por R$2.000 cada ajudante e R$4.000 o vaqueiro, considerando o salário e as obrigações sociais por mês o ano todo. Então vai dar R$8.000 para os vaqueiros e os ajudantes. E agora nós vamos ver o custo que o rebanho tem com a sanidade. Com vacina, com vermífugo, com medicamento, com assistência veterinária, com assistência zootécnica, nós colocamos R$150 por ano por cada animal, o que resulta em R$1.625 por mês para o rebanho. E nós vamos ver agora, para reprodução, cada vaca vai ter um custo de R$100 para sêmen, nitrogênio, equipamentos, os utensílios, com pipetas, luvas, desinfetantes, tudo isso nós colocamos R$100 por vaca, o que vai dar R$500 por mês para o rebanho todo. E também nós temos que considerar a energia e a água, que não é muito barato não. Como a energia subiu muito, nós vamos colocar R$1.000 por mês. Para manutenção das instalações, nós separamos R$1.000 por mês. Para consertar um motor, para arrumar uma cerca, uma cancela, fica aí R$1.000 por mês. E outros custos, como o combustível, o transporte de leite, alguma coisa que aconteça fora de hora e fora do esperado, nós colocamos R$1.500 por mês. E para suplementação, que os zootecnistas recomendam 3 kg de suplemento por cada litro de leite produzido por dia. No nosso caso seria 3,3 kg por vaca. Nós vamos dar somente 2 kg, considerando que nossa pastagem é excelente. Então, 2 quilos para as 40 vacas vai dar 80 quilos por dia. A 2,50 dá R$200 por dia, o que resulta em R$6.000 por mês, com suplemento. Agora, com o volumoso, que é a silagem ou a cana, e que custa R$500 por tonelada, nós vamos fornecer 1 tonelada por dia durante 4 meses da seca. Isso vai resultar em R$60.000 por ano, que dividido pelos 12 meses, chegamos a R$5.000 por mês. E o mineral, fornecendo 100 gramas por animal dia, vai dar um consumo de 15 sacos por mês. A R$70 vai dar R$1.050. Então, os custos desta fazenda, num resumo rápido aqui, o arrendamento ficou em R$5.200, a mão de obra ficou em R$8.000, os tratamentos veterinários e zootécnicos ficou em R$1.625, a reprodução ficou em R$500, a energia e água ficou em R$1.000, a manutenção das instalações R$1.000 por mês, os outros custos por R$1.500, suplementação R$6.000 por mês, o mineral R$1.050 e o volumoso ficou em R$5.000 por mês.
um total de 30.875, que resultou numa despesa anual de 370.500. E agora nós vamos à renda. A renda bruta foi 144 mil litros de leite a 2,75, que é a média dos últimos 12 meses, variando de 2,50 a 3 reais por litro. Nós vamos ter 396 mil reais. Temos também a venda de 30 bezerros apartados a um valor de 54 mil reais no ano. E ainda a venda de vaca de descarte no valor de 30 mil reais por ano. Ora, 396 mil mais 54 mil dos bezerros, mais 30 mil das vacas, nós chegamos a uma renda bruta de 480 mil reais. Menos os 370.500 da despesa, nós vamos ter um lucro bruto anual de 109.500, que dá R$ 9.125 por mês. Essa é a renda bruta que o fazendeiro recebe. Mas vocês já viram falar do fazendeiro cuidadoso e do fazendeiro relaxado? Pois é. O fazendeiro relaxado é aquele que fica com esse dinheiro só para ele não devolve nada para a fazenda. E o cuidadoso é aquele que tira parte desse dinheiro e devolve para a fazenda, reinveste para ela continuar saudável. E esse é o resultado da atividade leiteira em regiões de gado de corte. Tem muita gente que entristece com o resultado de fazenda. E uma das grandes causas de perda de terra é a pessoa começar a pensar enquanto o dinheiro, que é o valor da sua propriedade, pode render no mercado de capital. Principalmente numa época como hoje, março de 2025, onde a Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, está em 14,75%. Isso garante uma LCI, uma LCA, rendendo livre de imposto de renda, em torno de 1%. Cuidado para não esquecer da valorização da terra. Enquanto o trabalho na terra rende pouco, a valorização da terra é muito boa. É fácil fazer essa conta. Pega uma fazenda que você conhece que foi vendida há tantos anos atrás, divide o valor que ela foi vendida por arroba de boi ou por litro de leite ou por índice da bolsa de valor e anota quanto deu de cada um deles, quantas unidades, e pega hoje essa mesma fazenda, quanto ela vale, e divide por essas mesmas coisas. E você vai ver que os valores, a valorização da terra, com raríssimas exceções, superou tudo isso. E para reflexão, o fazendeiro deve ficar atento para não elevar o nível de vida social, aumentando as despesas baseado na sua condição econômica, que envolve o valor do seu patrimônio. Enquanto o certo é ele manter suas despesas baseado na renda que ele consegue tirar da fazenda, ou seja, da sua condição financeira. É como se ele perguntasse para a fazenda quanto ele pode retirar de dinheiro por mês para ela continuar produzindo de forma saudável. Namastê e até o próximo post.